Olá, boa noite. Hoje vou compartilhar o relato de um ouvinte que pediu para não ser identificado, mas que autorizou que eu contasse essa história aqui no canal. Para manter sua privacidade, vamos chamá-lo de Carlos. Carlos cresceu em um antigo engenho de cana-de-açúcar desativado, no interior de Pilar, na Paraíba. O local era isolado, cercado por mato fechado, trilhas de barro e mangueiras espalhadas entre as ruínas de construções antigas. Ele vivia com os pais e o avô, um homem calado, cheio de histórias antigas sobre o lugar, e que nunca dormia sem deixar uma vela acesa na janela da cozinha. Carlos nunca deu muita atenção para aquilo. Era apenas mais uma das manias do avô, como benzer a porta com sal grosso ou não sair de casa em noites de sexta-feira durante a quaresma. Ele costumava rir dessas superstições. Pelo menos até o que aconteceu em abril de 2006. Naquele tempo, Carlos tinha 17 anos e ajudava o pai nas plantações de milho. Era época de colheita, e isso significava ficar até tarde nos campos. Noites frescas, com cheiro forte de terra molhada e o som constante dos grilos e das corujas que viviam empoleiradas nas toras do engenho velho. Certa noite, enquanto voltavam por uma trilha com tochas de querosene nas mãos, o pai de Carlos parou de repente. Ficou estático. No meio do caminho, viram pegadas. Não eram pegadas humanas, pareciam de um cachorro muito grande, mas com formato estranho, como se fossem patas alongadas com marcas de garras profundas. E o mais esquisito, as marcas vinham da mata e terminavam exatamente no meio da trilha, como se a criatura tivesse desaparecido ali mesmo. O pai ficou tenso. Disse apenas: "Vamos andar mais rápido." E não olha para trás. Naquela noite, o avô estava agitado. Rezava em voz baixa e trancou todas as portas e janelas com madeira. Quando Carlos perguntou o motivo, ele respondeu algo que só fez o frio subir pela espinha. "Hoje é noite de sangue. A última vez que isso aconteceu, 3 bezerros sumiram e os cães foram encontrados mortos com os olhos arrancados." Carlos riu, tentando quebrar o clima. Mas ninguém na casa riu junto. Durante a madrugada, o silêncio foi cortado por um som grave e arrepiante. Um uivo distante, que veio do lado do engenho antigo, aquele que ninguém mais usava. Era como o lamento de um animal grande, ferido, mas carregado de raiva. Um som que não parecia desse mundo. O pai acordou, pegou a espingarda de chumbo e acendeu a lamparina. Carlos quis ir junto, mas foi impedido. A mãe apenas fez um sinal da cruz. O avô acendeu a vela da cozinha, trancou a porta por dentro e disse: "Se você ouvir batidas na janela, não abra por nada nesse mundo. Mesmo que pareça ser seu pai." Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Carlos durante o que pareceu ser a noite mais longa de sua vida. Lá fora, ouviu passos pesados, galhos quebrando e o som abafado de algo farejando perto da casa. Em certo momento, alguém ou algo arranhou as paredes de madeira, circulando ao redor lentamente. Quando tudo ficou em silêncio, por volta das 3 da manhã, Carlos ouviu um leve estalo na janela. O som de dedos, ou garras, roçando no vidro. Ele se aproximou devagar e viu, de relance, 2 olhos amarelos brilhando no escuro, como brasas, encarando-o fixamente. Aqueles olhos não eram de gente. E também não eram de um bicho comum. Ele congelou. O tempo pareceu parar. Carlos recuou lentamente da janela, sem fazer barulho. O que quer que estivesse do outro lado parecia entender que ele estava ali, mesmo sem ver. Ele segurou a respiração, tentando se manter invisível no escuro da cozinha. O avô, que estava ajoelhado no chão orando com a vela acesa ao lado, não abriu os olhos, mas disse com firmeza: "Não encare. Ele sente quando é desafiado." Carlos ficou paralisado. O arranhar parou. Por um momento, pensou que a coisa havia ido embora, até ouvir um estalido forte no telhado, como algo subindo. O som era lento, arrastado, e as telhas antigas tremiam sob o peso do que parecia ser uma criatura pesada e com garras afiadas. A mãe de Carlos chorava em silêncio no quarto ao lado. A vela começou a vacilar, como se algo sugasse o ar da casa. O avô então tirou de um saco uma velha cruz feita de galho de pau-ferro, amarrou um pedaço de couro no centro e entregou a Carlos. "Se ele entrar, você aponta isso e corre. Só corre. Nem olha para trás." Carlos não teve tempo de perguntar mais nada. O som do telhado foi substituído por um estrondo seco na porta da frente. 3 batidas lentas, fortes. A madeira chegou a render. Aquilo não era vento. Era alguém, ou algo, tentando entrar. Ele não sabia se o pai ainda estava vivo. Não havia voltado. Nenhum som, nenhum sinal. Então, uma voz soou do lado de fora, abafada, rouca, imitando a voz do pai.
Abre a porta, Carlos. Sou eu. Está tudo bem agora. Mas havia algo errado, a voz era vazia, sem emoção. Como uma gravação mal feita, repetindo uma entonação forçada. O avô se levantou num pulo. Não é seu pai. Não escuta. Carlos começou a tremer. Nunca tinha visto o avô daquele jeito, pálido, suando frio, como se reconhecesse o mal no tom daquela fala. A criatura insistiu. Abre a porta, filho. Carlos caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Sentiu um cheiro forte e podre, como carne apodrecida misturada com enxofre, vindo pelas frestas da porta. E, do lado de fora, algo respirava pesadamente, fungando, arranhando a madeira como um cão cavando um buraco. Passaram-se minutos que pareceram horas. Até que, sem aviso, tudo cessou. Nenhum barulho. Nenhuma batida. Nada. O silêncio absoluto. Carlos, ainda trêmulo, saiu de perto da porta e se encolheu no chão. Quando abriu os olhos novamente, o céu já começava a clarear, tingido de cinza e laranja. O pai voltou às 6 da manhã. Estava sujo, com o braço arranhado, mas vivo. Disse que havia escutado algo nos canaviais e que se escondeu em uma vala de barro até que o som sumisse. O que mais assustou Carlos, no entanto, foi o que o pai contou com voz baixa, como se ainda estivesse tentando entender. Eu vi uma coisa. Caminhava sobre 2 pernas. Mas não era gente. Tinha pelo. Tinha garras. E o rosto, meu Deus, o rosto parecia parte de um homem, parte de um cão. Ele me viu. E sorriu. Nos dias que seguiram, Carlos e a família evitaram falar sobre o que aconteceu. O avô passou a acender velas todas as noites. A mãe colocou ramos de arruda nas janelas. E o pai, embora fosse um homem de poucas palavras, passou a dormir com uma espingarda antiga ao lado da cama. Mas não demorou muito para que a tranquilidade forçada fosse rompida. Na primeira sexta-feira do mês seguinte, noite de lua cheia, os cães da vizinhança começaram a uivar, quase em uníssono. Um som longo, triste, como se chorassem por algo que se aproximava. Era o mesmo som que Carlos ouvirá na noite do ataque. Só que, dessa vez, era mais forte e mais próximo. O pai trancou portas e janelas. O avô espalhou sal grosso no batente da porta. Carlos segurava o crucifixo que o avô lhe dera, mas seu coração batia tão forte que ele mal conseguia pensar. Foi então que ouviram o barulho vindo do canavial, galhos sendo quebrados, como se uma criatura de grande porte se movesse em meio ao mato. E, entre os barulhos, uivos curtos e secos, diferentes de qualquer cão ou lobo. Mas não foi isso que deixou Carlos sem fôlego. Do meio do mato, surgiu uma figura enorme, de mais de 2 metros, coberta por pelos grossos e escuros. Caminhava como um homem, mas seus pés eram grandes, em forma de garra, deixando pegadas fundas na terra molhada. Seus olhos brilhavam em dourado sob a luz da lua, e seus dentes, finos e longos, apareciam mesmo com a boca quase fechada. Ele não estava correndo. Estava vindo devagar. Como se soubesse onde ia. Como se já tivesse estado ali. O pai levantou a espingarda, mas o avô segurou seu braço. Não adianta. Isso aí, é velho demais para bala resolver. Carlos recuou até bater contra a parede. A criatura parou a poucos metros da varanda da casa, levantou a cabeça, e soltou um uivo tão poderoso que fez as telhas tremerem. Foi nesse momento que o avô fez algo estranho. Caminhou até a porta, abriu só uma fresta, e sussurrou algo para a criatura, em uma língua que Carlos nunca tinha ouvido. Palavras secas, guturais, como um dialeto esquecido. A criatura parou. Por alguns segundos, ela encarou o avô. E, para o horror de todos, se ajoelhou. Como se reconhecesse o velho. Depois, deu meia volta e desapareceu no mato, deixando um rastro de pegadas fundas. No dia seguinte, o avô explicou o que sabia. Disse que, na década de 40, o antigo dono do engenho fez um pacto. Queria riquezas, fertilidade nas plantações, controle sobre as terras. Mas o preço foi alto, entregou o sangue da própria família. Desde então, uma maldição caiu sobre aquele lugar. Uma linhagem de homens condenados a se transformar em fera a cada ciclo lunar. E essa criatura é um deles. Mas ela me reconhece. Porque eu sou o último da minha família a nascer antes da maldição ser lançada. Carlos tentou entender tudo, mas era como se ouvisse uma história de outro mundo. Ainda assim, as marcas estavam ali. Pegadas no terreiro. O cheiro que não saía. E os uivos, que, vez ou outra, ainda ecoavam do outro lado do canavial. Eles não deixaram o engenho.
O avô dizia que, enquanto ele estivesse ali, a coisa não voltaria a atacar. Mas ele também sabia que seu tempo estava acabando. O avô morreu um ano depois. E, na noite do velório, os cães uivaram outra vez. Desde então, Carlos dorme com a cruz de pau-ferro embaixo do travesseiro. E nunca, jamais, olha direto para a escuridão do mato. Porque sabe que aquilo ainda está lá, esperando. Se você tem um relato como este, vivido ou contado por alguém da sua família, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite, e cuidado com os pactos esquecidos sob a terra molhada. Eles nunca somem de verdade.